Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, dia de Natal, eu trouxe para vocês esse livro. A gente vai dar uma olhada na história desse livro do Charles Dickens, chamado Uma Canção de Natal, que fala justamente do espírito do Natal para o nosso dia de hoje. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Estou aproveitando que o nosso vídeo vai para o ar justamente no dia de Natal, então eu trouxe um livro que fala sobre esse assunto para compartilhar com vocês. É uma excelente literatura, uma excelente leitura para esse fim de ano. E ele vai falar para a gente do Mr. Scrooge, né? E a gente tem várias versões em filme. Então, se você está procurando um filmezinho aí para assistir no Natal, pode ser Mr. Scrooge ou então Uma Canção de Natal. Tem umas 6 versões em filme desse livro e eu tenho certeza que vai ser ótimo também conhecer essas versões. E o nosso livro é escrito por Charles Dickens, ele se passa ali em 1840, mais ou menos, em Londres, né? A história é situada em Londres. E Charles Dickens, quando faz esse livro, ele faz no intuito justamente de trazer o espírito do Natal de volta dentro da época da Revolução Industrial que ele está vivendo. Então, o que a gente tem? Uma revolução industrial que começa de uma forma extremamente intensa, onde você não tem nada ainda de direitos trabalhistas, então as jornadas de trabalho, as condições são muito ruins, as jornadas muito extensas. Eu sei que a gente tem muito disso até hoje, com certeza, né? Todo mundo aqui pode falar, e é por isso também que a obra continua sendo extremamente atual. Só que ele faz a obra com essa intenção de contrapor a mentalidade que está se instaurando dentro dessa revolução industrial e que a gente vive até hoje, inclusive às vezes de forma até mais intensa, né? E contrapor justamente isso, trazendo um raciocínio que Dante vai utilizar lá, né, no Seu Inferno, que é assim, olha, depois da morte, o que acontece? Ele vai começar o livro com essa pergunta, olha, o que acontece depois com quem tem uma vida que nem a do senhor Scrooge? Então, vamos ver o que ele nos traz, né? Assim, e é importante a gente lembrar que esse livro tem o impacto que ele queria fazer. Ele queria justamente trazer de volta todo esse espírito, né, natalino, de concórdia, de generosidade, e contam que realmente depois do livro, que foi um sucesso, considerado por muitos o melhor livro do Dickens, né, do Charles Dickens, realmente esse espírito volta. As pessoas voltam para o Natal, né? Na época em que ele é editado, a gente vê essa mudança na sociedade. E eu gosto muito dessa história, que mostra o impacto, né, que um bom livro, uma boa história, também tem na sociedade como um todo. Então, o nosso Mr. Scrooge, que é o personagem principal aqui, ele começa o livro mostrando como ele é uma pessoa terrível, terrível, ele não quer Natal para nada, ele só quer fechar e falar, fim de ano é para fechar as contas, fechar balanço, pagar o pessoal, né? Não tem nada de ficar distribuindo presente, dinheiro. Ele monta o personagem ali duro, frio, insensível ao espírito natalino, como, né, o pessoal da época justamente estava acontecendo. Mostra a maldade, né, a crueldade dele. E o contraponto é o sobrinho dele. O sobrinho dele adora o Natal, sempre passa lá, chama ele para passar o Natal com a família, e ele fala, não vou, o Natal não serve para nada. Enfim, ele monta esse personagem para a gente no início. E logo em seguida, esse Mr. Scrooge recebe a visita do Marley, do fantasma do seu sócio Marley. E o fantasma fala para ele, olha, eu estou aqui todo acorrentado com notas promissórias, cofres, dinheiro, fazem uma grande corrente nele, né? E ele fala assim, eu estou assim, desse jeito, por conta do que eu fiz durante a minha vida.
e você está indo para o mesmo caminho, Scrooge. Então, para te ajudar, para você não ficar acorrentado que nem eu por toda a eternidade aqui, eu arranjei para você 3 visitas. Você vai receber 3 visitas de 3 espíritos, né, nos próximos dias. Então, você espera por eles, que eles vão vir e vão conversar com você. Ah, você não está ouvindo nada, isso é tudo mentira, espírito não existe, isso é uma dor de barriga que eu estou tendo. Enfim, ele não quer acreditar ali no que está acontecendo. No final, o Marley convence ele de que aquilo tudo é verdade, e ele espera pela visita, então, dos espíritos. E quando chega o primeiro, na primeira badalada da madrugada, como ele fala, quando chega o primeiro, ele descobre, então, que esse espírito que está visitando ele é o espírito dos natais passados. E ele pergunta, Natal assim de todo mundo, né, da humanidade toda? Ele fala, não, do seu Natal, dos seus natais passados. E leva ele, então, para lembrar quem ele era. Então, mostra aquela criança que gostava de ler, o jovem que estava ali numa festa de Natal. E também mostra quando ele perde a sua noiva, né? A sua noiva deixa ele justamente porque começa a ver no Mr. Scrooge toda essa frieza, toda essa ganância, toda essa maldade começando a acontecer. E ela fala, olha, não vai dar certo, cada um para o seu lado e tal, e ela termina o noivado e ele coloca isso como sendo já a grande perda que ele teve, né? E a gente sabe que a representação dessa perda da alma, né, que seria ali a noiva, torna ele extremamente triste e vazio, né? Aí esse é o primeiro espírito que visita, mostrando o passado, né? Então ele mostra o que ele foi, o que ele tinha de bom e quando que ele começou a ficar daquele jeito. E ele já se impacta, ele já começa a perceber, né, a história de vida dele, mostra a irmã quando tirou ele do orfanato, e aí isso tem muito a ver com o que ele está vivendo no presente, na figura do seu escrivão, do seu empregado ali, a família dele. Então ele começa a ver coisas antigas e que ele já esteve do outro lado, já foi uma pessoa que precisou de dinheiro, de apoio, de recurso, e que hoje ele não dá para as pessoas. E isso comove ele, e ele já se torna um pouquinho aberto. E aí vem o segundo espírito, que é o espírito do Natal presente. E o espírito do Natal presente é um grande gigante com uma cornucópia enorme que sai respingando como se fosse paz, né, para todas as pessoas, e leva o Scrooge para ver a alegria, tanto nos lugares mais simples, humildes, nas igrejas, nas mercearias, no farol, o cara isolado ali, também comemorando o Natal. Ele faz uma viagem para mostrar a fartura, né, do Natal presente. E ele vai junto, né? E o lugar onde o espírito do Natal presente deixa o Mr. Scrooge é justamente na casa do funcionário dele, do escrivão que trabalha ali para ele, que é uma pessoa super humilde, que ele se recusou a dar dinheiro para comprar, para que o seu escrivão comprasse remédio para o filho. E ele olha aquela ceia de Natal, ele pode ver o presente, pode ver até que o escrivão é grato a ele, né? Fala, não, foi ele que deu o dinheiro, a gente está tendo essa ceia. É uma pessoa de bom coração, né? Grata, mas que tem o filho numa situação muito difícil, uma saúde muito frágil, muito parecida, o espírito do Natal passado lembrou ele, com a saúde que a irmã dele tinha, né? E aí ele começa a ficar comovido com o pequeno Tim e pergunta para o Natal presente, né? Me diga que ele vai sobreviver, que o Tim não vai morrer, como a irmã dele faleceu, né? E ele fala assim, se tudo continuar do jeito que está, eu vejo uma muleta guardada sem dono do lado da lareira. Então, se tudo continuar do jeito que está, ele vai morrer sim. E ele começa a ficar muito doído com isso, e vê também a felicidade do escrivão com a sua família simples, seus filhos. Então ele vai juntando o presente, juntando o que ele viu dos natais passados, e isso vai fazendo com que ele
perceba o erro que está cometendo e tudo que ele está perdendo. Quando o Natal, né, presente, fala para ele que o Tim vai morrer caso nada mude, ele fica totalmente comovido, só que o Natal presente está acabando, aquele espírito está ficando envelhecido, tal, porque está acabando, né? O Natal, justamente, presente, está morrendo, está acabando, e acaba a visita, então, do segundo espírito, que é o espírito do Natal presente. E aí surge o terceiro espírito, que é o espírito dos natais futuros. Gente, isso é terrível. Ele descreve ele como vindo da escuridão, com uma capa preta, só vê a mão ali, os dedinhos, né? Do lado de fora não vê ninguém. É bem aterrorizante e não fala nada, né? O Mr. Scrooge até fala, os outros seus amigos lá falavam até demais, você não está falando nada, você não vai me explicar? E ele não explica nada. O futuro vai andando, o espírito do Natal futuro vai andando e mostrando para ele senhores de posses falando de alguém que morreu. Tipo assim, fulano morreu, tipo assim, ninguém vai sentir falta não, e o dinheiro dele vai para onde? Aí depois ele mostra pessoas vendendo as posses de uma pessoa que morreu dentro de uma loja de penhores, felizes da vida, porque agora eles vão conseguir tirar algum dinheiro daquela pessoa que sempre foi tão terrível. Você já sacou quem é esse cara, né? Só que o Scrooge não sacou. O Scrooge fica lá, mas me diz quem é essa pessoa. E aí as pessoas vão falando, ele vê o corpo ali, né, na cama, morto sem ninguém em volta, totalmente abandonado, ninguém chorando por ele. E ele vai falando, meu Deus, que vida miserável este homem teve, sem ter, né? Você já sacou quem é o cara. E o Scrooge não sacou. Ele fica lá olhando e tal. Aí o espírito do Natal futuro começa a levar ele para o... Tem várias cenas que ele vai mostrando, né? Aí a última vai levando ele para o cemitério. E quando ele chega lá na frente, ele vê o túmulo do Tim, do pequeno Tim, que tinha morrido mesmo. Ele vê o seu escrivão chorando ali, né, no túmulo do filho. E ele fala, meu Deus do céu. E aí agora ele começa a falar com o Natal futuro, do tipo assim, mas é isso mesmo. E aqui o Dickens é fantástico, porque ele traz essa responsabilização das pessoas pelo seu futuro, pelas coisas que vão acontecer. Então o Scrooge começa a falar com o Natal, ele fala assim, eu prometo que eu vou mudar. Se eu mudar, esse futuro muda. Isso que você está me mostrando é o que vai acontecer ou é o que pode acontecer? Se eu mudar a minha vida, o pequeno Tim vai viver? Se eu mudar a forma com que eu faço as coisas, com que eu vivo minha vida, essa criança vai ter alguma chance? Mas ele não responde, o espírito do Natal futuro não responde nada. Só aponta agora para um túmulo, onde, óbvio, que quando ele olha, está o nome dele mesmo, Mr. Scrooge. E ele descobre, então, que aquele cara que ninguém chorou a morte dele, que todo mundo estava aliviado, achou foi bom, né, que ele tivesse morrido porque ele atrapalhava a vida das pessoas. Ele descobre que esse era ele, assim, que as pessoas veem ele. E ele é tomado por um desespero profundo. Ele fala, dá tempo, eu ainda consigo mudar isso. E o espírito não responde, não responde. E essa parte ela é fundamental, né? Porque é aqui que vem essa pergunta sobre o destino humano e o livre-arbítrio, né? Até que ponto as coisas que eu faço mudam esse destino, se isso é possível, né? E é uma pergunta que a gente sempre faz. E o Dickens coloca nesse personagem uma questão de urgência, que é como quem diz assim, ainda dá para mudar, ainda é possível. E o livro traz a mensagem de que sim, sempre é possível. A gente sempre pode mudar, porque o espírito do Natal faz isso com a gente, né? A gente retoma as coisas que foram boas, aprende com o passado, aproveita o presente e muda o futuro, né? Monta um futuro melhor. E quando o Natal futuro, então, deixa o Mr. Scrooge em casa, ele acorda, vê que tudo aconteceu em algumas horas, então ele acorda no dia de Natal, e ele é outro homem, ele é uma outra pessoa, ele compra um grande banquete de Natal para o seu escrivão, ele ajuda o pequeno Tim, ele doa dinheiro para os pobres, e ele se torna uma pessoa muito mais feliz. E eu queria colocar para vocês, ler um trechinho aqui de uma passagem, justamente quando ele volta agora decidido a mudar.
que é a mensagem que eu quero deixar para vocês no dia de hoje, né, que é Natal. Se você está vendo esse vídeo, né, agora que ele subiu no ar, ou também para você que vai ver depois, né, fora do Natal, a mensagem continua valendo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ele foi à igreja, andou pelas ruas, observou os transeuntes indo de lá para cá, fez carinho na cabeça das crianças, conversou com os mendigos, olhou para a cozinha das casas e, através de suas janelas, descobriu que tudo podia lhe dar prazer. Jamais sonhara que um passeio, que qualquer coisa, pudesse lhe trazer tamanha felicidade. E é justamente com esse espírito, então, do Mr. Scrooge, agora uma pessoa renovada, né, mudada, que eu queria terminar esse vídeo, desejando que você, nesse Natal, descubra o prazer das pequenas coisas da vida. A gente é uma época de muitos presentes, né? As pessoas trocam muitos presentes, mas a gente tem que aprender a ver esse presente que a vida nos dá todos os dias, nas pequenas coisas, nessas pequenas alegrias, que o Mr. Scrooge descobriu depois que ele percebeu que existe muito mais coisa do que as coisas materiais na nossa vida. Então, eu desejo para você um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, e que a gente aprenda a ser feliz com as coisas simples da vida. Então, era isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.